Eu não sei se você já reparou, mas tem coisas que você está tentando há muito tempo num lugar e não dá certo. Você fica tentando com uma pessoa, fica tentando num lugar, fica tentando no emprego, mas as coisas parecem que não saem do lugar. E aí você muda uma coisa ou outra, ou é uma amizade, ou é uma geografia, é algo que você muda e de repente as coisas começam a acontecer. Isso não é por acaso, isso é bíblico. Deus, ele muda situações, muda pessoas na tua vida, muda geografias na tua vida, porque existem coisas que ficam escondidas em lugares que você ainda não acessou. Por isso, saiba que ainda esse ano Deus vai te apresentar as pessoas que vão somar no teu destino profético. Ainda esse ano Deus vai fazer você entrar em lugares que você não pisou. E às vezes o problema é que nós temos um coração duro. E a gente não entende simplesmente com Deus falando lindamente conosco. Às vezes é debaixo da pressão. Às vezes é numa perda. Às vezes é numa quebra. Hoje você talvez me escute falando na internet, goste, ache que te abençoa, mas você não sabe que eu só comecei a fazer isso porque eu quebrei. Porque eu fui na lona, porque eu entrei em depressão. Eu falei, Deus, o que aconteceu comigo? Eu sou crente desde criança. Deus falou, você é crente, mas não me serve do jeito que eu te esperei, do jeito que eu te formei para ser. Então, eu queria ter um testemunho bonito de falar assim, eu recebi uma palavra profética, aí eu comecei a pregar. Seria lindo, mas não foi assim. Foi numa dor muito grande, foi numa quebra. Que eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu achei que Deus tinha me largado. Mas foi ali que eu descobri o que eu teria que fazer na vida. E por causa disso, muitas pessoas são abençoadas. E por causa disso, muitas pessoas são atingidas. Quem aqui é aluno do Café com Destino? Levanta a mão. Opa, muita gente. Então, de alguma forma, Deus te move para que a sua vida prospere a vida de outros. De alguma forma, seja através de uma palavra profética, quando você vai numa conferência de destino, quando você vem num culto como esse, você pode receber uma palavra que muda tudo. Mas às vezes não vai ser com uma palavra, às vezes vai ser com uma situação difícil. Por isso que você precisa estar preparado, como o pastor Silas Filho falou no início sobre Jó, para independentemente da situação, você saber como reagir. Porque nós não podemos prever o que vai acontecer, mas nós podemos saber como vamos reagir a isso. Isso depende da tua fé. Isso depende do teu conhecimento de Bíblia, de palavra de Deus. E nós vamos ler agora um pouco da história de uma mulher chamada Ruth, para mim uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Porque essa mulher teve a sua sorte mudada por causa de uma pessoa e de uma geografia. Repete comigo, pessoas, geografias. A sorte de Ruth mudou por causa de uma pessoa e por causa de uma geografia. Deus apresentou a ela uma pessoa e depois mudou ela de lugar, a sorte dela virou. E virou para melhor. E a Bíblia diz que Ruth era uma moabita, morava então numa região chamada Moabe, que era como se fosse um outro país fora de Israel. E ela conhece um homem, se casa com ele. Esse homem morre. Então aqui nós entendemos que Deus vai começar a entrar na vida de Ruth, não por uma palavra profética, não por uma instrução da palavra, mas por uma perda. Quem aqui já perdeu algo ou alguém? E nessa perda, ao invés de destruí-la, vai abrir uma porta de oportunidade. Porque a vida depende de como você a interpreta. Tem gente que está passando por um rápido desemprego e acha que está no fundo do poço. E nem sabe onde Deus vai te colocar daqui a 1 ano. Tem gente que está passando uma crise no casamento e acha que é o fim, e nem sabe que isso vai ser o seu maior testemunho para que muitos casais não passem pelo que você está passando. Nós temos mania de declarar o nosso fim. Eu lembro de Sarai, quando diz, o Senhor me impediu de ter filhos. Sarai teve filho? Sim, Isaac. Mas na Bíblia está escrito que ela diz, o Senhor me impediu de ter filhos. A gente declara coisa que ainda não é a palavra final de Deus. E com Ruth
foi através de uma situação difícil. Com Ruth foi através de uma dor. Ela perde seu marido. E sua sogra também perde seu marido. E a sua cunhada também perde seu marido. Todo mundo morreu. Então sua sogra faz uma reunião e fala: olha, vocês são jovens, vocês têm que recomeçar a vida, não dá tempo para eu ter outros filhos e esperar crescer para casar com vocês, então cada uma pode seguir a sua vida. Uma, chamada Orfa, dá um beijinho nela e fala: tá bom, foi muito bom o tempo que a gente conviveu, Deus te abençoe e tchau. Mas Ruth toma uma decisão diferente. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Vou repetir. Ela vai se conectar com uma pessoa que vai mudar o seu destino. Porque qual era o destino de uma viúva naquela época? Abandono, fome, dificuldades. A viúva não tinha como se sustentar. E nós vamos ler a partir, por favor, capítulo 1, versículo 15. Que diz assim: disse Noemi a Ruth: eis que a tua cunhada já voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e aqui vai mudar tudo. O teu Deus é o meu Deus. Não me importa se a minha cunhada voltou para os deuses dela. Agora o meu Deus é o teu Deus. Versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todo já estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a... Vamos repetir juntos. Até que chegaram a Belém, a casa do pão. Uma tragédia vai se transformar numa grande vitória. Num exemplo bíblico que está sendo citado milênios depois, aqui na Penha, Rio de Janeiro. Como uma história dessa pode se eternizar? É porque quando Deus muda a sorte de alguém, quando Deus vira a vida de alguém para melhor, essa pessoa entra para a história porque todo mundo que está à volta reconhece que não foi a capacidade, não foi o merecimento, mas foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. As pessoas veem que foi Deus que colocou a mão na sua vida e ponto. As pessoas sentem que contigo é diferente porque Deus é contigo onde quer que você vá. Mas o segredo de Ruth foi que ela teve a ousadia de pensar. Repete comigo, pensar. Porque qual foi a primeira instrução de Noemi? Volta para a tua casa também. Se ela não pensasse, ela falou assim: é melhor obedecer aos mais velhos, vou voltar para minha casa, vou voltar para os meus deuses, e ponto final. Mas ela teve a ousadia de pensar. Pensar te faz questionar algumas coisas. E questionando esse direcionamento de Noemi, ela fala: não, já que eu não tenho em quem me apegar, para que eu vou te abandonar? Afinal de contas, é melhor andarem duas pessoas juntas do que uma sozinha. Por isso, Noemi, para onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. Aí elas juntas pegaram as trouxinhas, pegaram a malinha e foram para Israel, para uma cidade chamada Belém. Quando Ruth declara que o Deus de Noemi seria o Deus dela, ela precisava sair de Moabe para isso? Deus só está num lugar? Deus só está em um lugar? Deus está na Penha, mas Deus também está na Barra, Deus está em São Paulo, Deus está em Moçambique, Deus está em qualquer lugar. Ou seja,
ela não precisaria sair de Moabe por causa da espiritualidade, mas precisaria ir para outro lugar por causa da prosperidade. Eu vou entrar na palavra de hoje. Deus consegue agir na tua vida onde você estiver, mas tem lugares que Ele vai te levar, porque lá está a prosperidade que te espera.